Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova aula que nós teremos aqui sobre uma continuação, na realidade, né, da última aula que nós postamos, que trata sobre a Lei 9.504, né, a propaganda eleitoral, né, e a sua cobrança em concursos públicos, visando aí os cargos que exigem essa matéria de direito eleitoral. Então, sem mais delongas, né, vamos à aula. Propaganda eleitoral, como é que é cobrado em prova? Primeiro a gente vê como é que é a cobrança e depois a gente verifica aprofundadamente cada questão. Assinale a alternativa correta. E aqui vai tratar de um tema que é cobrado também muito, que são os comícios ou reuniões públicas também. A realização de comícios eleitorais ou reuniões públicas em recinto aberto ou fechado depende, né? Depende de autorização policial, é permitida somente no horário compreendido entre as 12 horas e 22 horas, não depende de autorização policial, bastando sua comunicação ser feita pelo candidato, partido político ou coligação promotora do ato, no mínimo 24 horas antes de sua realização, para garantia do direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário, ou comício eleitoral é permitida em bens públicos desde que autorizado pela autoridade policial e respeite o período de 48 horas antes das eleições. Então, aqui nós temos uma questão sobre comício, e a partir daí a gente vai tratar. Qual a alternativa aí que vocês marcariam nesse caso? Vou dar um tempinho aqui, tomar uma aguinha, e aí vocês respondem. Vamos à resposta. Resposta alternativa C. Então vamos lá ler, né, qual que é a alternativa C. Os comícios não dependem de autorização policial, bastando a sua comunicação ser feita pelo candidato, partido político ou coligação, no mínimo com 24 horas, né, bastando uma comunicação 24 horas antes para garantia do direito. Então, essa seria assertiva. Por quê? Analisando as demais questões, letra A, depende de autorização policial? Não. Nenhum ato partidário ou propaganda eleitoral depende de licença ou autorização policial. Isso fica bem claro e isso é bem recorrente em concurso, tá? Então, ato de propaganda, seja ela comício ou reunião, não depende de licença ou autorização. Por que, que a letra B está errada? Porque está falando que é somente de 12 às 22 horas. A gente vai ver lá que não é. E a letra D é permitida em bens públicos. A gente vai ter uma aula só de propaganda sobre bens e a gente vai ver que bem público não pode ser utilizado para fins de propaganda eleitoral. Então, prosseguindo, o artigo 39 diz: a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença. O Supremo já analisou a questão e isso já é pacificado, então não depende. Parágrafo 1º. O candidato, isso aí está lá na 9.504, tá? O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em no mínimo 24 horas. Lembra da questão? Então, notifica a polícia, a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia, nos locais onde tem delegacia, ou a polícia militar, nos locais onde é que não tem, a fim de que, né, seja garantido o direito de prioridade contra quem? Então, vamos imaginar que às vezes vai ter um comício no mesmo lugar ou no mesmo horário. Então, quem notificou primeiro tem o direito de preferência. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia do ato
e o funcionamento do tráfico de serviços. Então, a função da polícia ser notificada é porque muitas vezes vai ser necessário ser tomadas algumas providências de fechamento de rua ou maior efetivo de polícia, visando às vezes algum tipo de confronto. Então, é essa que é a função da notificação. E, por fim, a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que pode ser prorrogado por 2 horas. Então é isso. É o que está na Lei 9.504. Fixem. Propaganda eleitoral ou propaganda partidária não depende de licença. Informações importantes acerca dos comícios. Eles já podem ser iniciados a partir do dia 6 de agosto e o último comício tem que ser na antevéspera da eleição, ou seja, 48 horas antes das eleições. Não depende de licença, volto a frisar, não depende de licença, mas a autoridade policial, no caso, deve ser notificada 24 horas antes. É permitida a utilização de aparelho de som fixo ou trio elétrico parado, né? Ou seja, desde que imóvel, servindo somente de suporte, né, para o comício, e não é permitida a realização de showmício. Aquelas pessoas que, às vezes, a maioria de vocês aí são bem jovens, mas eu já vivi a fase dos showmícios, onde os candidatos contratavam os artistas para que nos seus shows pedissem votos para a sua candidatura, o que desequilibrava o pleito, uma vez que quem tivesse mais dinheiro para contratar um artista melhor, automaticamente estaria na frente daqueles que, por acaso, não têm condições. Né? Porém, gravem essa exceção. Podem ocorrer shows ou eventos com a finalidade de arrecadação de recursos para a campanha. Olha aqui. Pode showmício? Não. Mas pode ter um evento ali no qual vise um jantar com um show para angariar, ou seja, cobra-se uma entrada, cobra-se uma mesa, né, para que possa ter essa arrecadação, sim, a lei permite essa possibilidade. E como é que isso caiu na prova? Então tem que Caio, cantor profissional, em maio de 2022, apresentou-se em evento organizado pelo Partido X, a fim de quê? Arrecadar fundos para a campanha do candidato Y. Então aqui a finalidade ficou bem clara. Considerando os artigos 23, parágrafo 4º, incisos 5 e 39, parágrafo 7 da Lei 9.504 e a jurisprudência atualizada do STF, é correto afirmar o quê? O que é certo aqui? A proibição de showmícios é inconstitucional. Inconstitucional? Não, não é. O Supremo já apreciou a questão, não é. A apresentação artísticas em eventos de arrecadação para a campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de showmício. Parece que está certo, vamos às demais. A atuação artística em eventos relacionados às eleições que vise, ou seja, a finalidade é a promoção da candidatura, é lícita. É ilícita. Minto, é ilícita. Sendo possível que o artista doe seus serviços para qualquer parte. Atuação artística em eventos, isso é um showmício. Mesmo que seja de graça, né? Então, essa assertiva aqui está errada porque fala que sendo possível que o artista doe. Não, mesmo que o artista faça de graça, não pode. Né? A realização de showmício somente é permitida no período de propaganda eleitoral se o artista doar os seus serviços, não sendo remunerado. Showmício não pode. Então aqui está falando que é permitida, showmício não pode. Pronto. A apresentação artística em eventos de arrecadação para a campanha eleitoral está inserida na proibição
da realização de showmícios. Não. Pode ter a apresentação artística com a finalidade de arrecadação. Então, a resposta seria a letra B, essa daí. Não sei se ficou claro, mas o que nós temos que gravar? Showmício não pode, somente eventos para arrecadação de campanha. Então, eventos que sirvam para promover, né, um artista promover um candidato é proibido. Por isso que os partidos políticos devem, na sua realização, comunicar a Justiça Eleitoral para a fiscalização, uma vez que se ficar caracterizado que houve algum pedido de voto ou que a finalidade não foi arrecadação, né, será respondido um processo eleitoral. Mas e a utilização de mesas e bandeiras para distribuição de materiais de propaganda? Pode ou não pode? Artigo 37, parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis, lembre-se disso, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito. As mesas e bandeiras devem ser retiradas antes das 6, ou seja, antes de 6 horas não pode ter. E depois das 22 horas também não pode ter. É o que está no artigo 37. E aí teve uma questão de prova relacionada a essa questão. São permitidas a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização, até aí tá, certíssimo, em qualquer horário, de bandeiras ao longo de vias, desde que sejam móveis, isto é, possam ser removidas de imediato quando em determinação das autoridades competentes. Olhem para vocês verem como é que é a pegadinha aqui. Se você ler a assertiva, você verifica que ela praticamente é o que está na lei, né? Voltando, é permitido, ao longo, tal, tal, tal. Só que lá na mesma lei fala que tem horário. E na assertiva fala em qualquer horário. Não, errado. Em qualquer horário, não. Não pode. Outra questão fala: não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto bandeiras ao longo de vias públicas, desde que imóveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito das pessoas e veículos. Olhem a pegadinha, gente. É muita pegadinha. Em tese, você faz uma leitura rápida dessa questão, você acha que a questão está certa. Só que tem um detalhe aqui. Desde que imóveis. Não. Vamos voltar lá. A utilização ao longo. Desde que móveis. Olha para você ver o que a letra I aqui faz a questão ficar errada. E aí que é a pegadinha. E aí que muita gente cai. E eu tô dando esse macete para vocês aí, ó. De graça. Então foi assim que foi cobrado. Alto-falantes e amplificadores, né? O que é isso? Então, antigamente tinham os carros de som que ficavam rodando, tocando jingle. Hoje isso não é mais permitido. Então agora a utilização tem que ser de aparelhos fixos. Você pode colocar um alto-falante, né? Um amplificador, desde que ele fica parado, sendo vedado, né? A utilização a distância inferior de 200 metros. As prefeituras, fórum, Câmara, tudo aquilo que é órgãos públicos, hospitais, casa de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas, teatros, quando esses estiverem em funcionamento, podendo ser utilizado essa sonorização fixa até a véspera da eleição. No dia da eleição, qualquer som é crime, considerado crime. O artigo 39 fala: o funcionamento dos alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada
a hipótese contemplada no parágrafo seguinte somente é permitida entre as 8h22, porque lá fala, né, da vedação do distanciamento, né? Mas nos locais onde é mantido o distanciamento, é permitido quando? Das 8 às 22 horas, desde que fixo. Tem que ser fixo na parada de som. Mas e o carro de som, Pablo? Né? Você acabou de falar que antigamente tinha um carro de som, ficava rodando, tocando e tal. Como é que ficou essa questão na propaganda? Então, é permitida a circulação de carro de som ou mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis, então tem um limite de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as redações do artigo 3º, que trata lá daquilo que eu falei, que não pode ser perto de escola, perto de órgão público e tal. Apenas é permitida apenas em carreatas, caminhadas, passeatas e durante reuniões de comício. Então, o carro de som pode vir, sim, com a propaganda, mas desde que aconteça o quê? Uma carreata, ou uma caminhada, ou uma passeata. Ou quando vai ser utilizado em comício, mas ele vai ficar fixo, né? Aí a lei vai falar o que é um carro de som, veículo que usa com potencial nominal amplificado até 10.000 watts, um mini trio, que é um equipamento com amplificação maior, e o trio elétrico é aquele que usa equipamento com potência bem grande. Né? E acho que a maioria de vocês já conhecem um trio elétrico. Pontos importantes. Só é permitido em carreatas, passeatas, caminhadas ou comícios ou reuniões. E deve ser respeitado o limite de 80 decibéis a distância dos locais. E também a distância dos locais vedados, daqueles que eu já falei lá. Então é isso. Carro de som são essas as condições. Questão de prova. De acordo com a Lei 9.597, é proibida a circulação de carros de som e mini-trio como meio de propaganda em qualquer hipótese, uma vez que a Lei 12.891 de 93 vedou essa hipótese de propaganda. E aí? Tá certo ou tá errado? Pelo que eu falei, tá errado, né, gente? Em qualquer hipótese, não. Então, como a gente pode ver lá, é possível em carreatas, passeatas, caminhadas ou comícios e reuniões. Tá? Não depende de licença também, não. Para deixar claro. Pode ser que a questão da prova pode pedir isso. Então, é isso. É o que temos hoje. O tema é bem extenso. Eu vou lançar mais uma outra aula sobre o tema de propaganda ainda. E vamos continuar aí, essa saga. Né? Eu disse que agora é parte 3, a missão. Mas espero que os senhores senhoras e senhores tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam, gente, por favor, de deixar o like. Não é meio clichê, mas isso dá relevância, dá alcance. Né? Se inscrever, nosso canal tem muita visualização e pouco inscrito. Não consigo entender, já inscreve aí, ativa o sininho, que quando sair a aula você já é notificado, tá bom? E aí, garanto vocês que muito em breve nós teremos outra aula sobre propaganda eleitoral ainda, que nós vamos tratar sobre as propagandas sobre bens públicos e bens particulares, uma aula bem interessante que é bem recorrente em concursos públicos. É isso. Bons estudos e até a próxima aula.